Na última aula nós começamos a estudar sobre simetria. Nesse momento já conhecemos o que é uma figura simétrica e conhecemos sobre a simetria de reflexão. Na aula de hoje nós vamos conhecer outro tipo de simetria, a simetria de rotação. No dia a dia deparamos com muitos símbolos que são utilizados com o objetivo de transmitir um significado. Você é capaz de interpretar o símbolo ao lado, esse símbolo aqui? Acho que todos nós já vimos esse símbolo em algum lugar. Pois bem, ele foi criado em 1970 pelo norte-americano Gary Anderson e atualmente é considerado o símbolo internacional da reciclagem. As setas, posicionadas no sentido horário, ou seja, no sentido que o relógio utiliza, dão uma ideia de movimento. Quando a embalagem apresenta essa simbologia, significa que o material pode ser reaproveitado na fabricação de um novo produto. Isso é muito importante, pois nós devemos reciclar todos os materiais que podem ser reutilizados, ok? Então, nesse símbolo, se considerarmos uma figura de seta como referência e girá-la em torno de certo ponto, é possível obter as demais setas. Observe. Usando uma rotação da figura em torno do ponto O, aqui o ponto O, pontinho O, ok? Em 120 graus no sentido horário. Ou seja, eu tenho aqui o ponto O, tenho aqui uma figura, um símbolo de uma seta. Se eu girar essa figura, observe, nesse sentido aqui, ó, sentido horário, em torno do meu ponto O, girar a figura aqui em 120 graus, observe que eu vou ter aqui a mesma figura. Porém, essa figura teve uma rotação de 120 graus. Ok? E se eu pegar essa mesma figura aqui da seta e rotacionar a figura em torno do meu ponto O, que aqui é a origem, em 240 graus no sentido horário, nesse caso aqui, 120 mais 120 dá 240. Eu vou encontrar então mais uma vez a figura aqui que representa uma seta. Então, essa ideia de transformar essa figura, fazer rotação aqui, essa figura de seta, corresponde à ideia de simetria de rotação. Ou seja, eu estou girando essa figura em um sentido a partir de um pontinho aqui, ó. Então, essas transformações realizadas com a figura de seta correspondem à ideia de simetria de rotação. Conversando um pouquinho mais sobre a simetria de rotação, cada ponto da figura é rotacionado de acordo com determinado ângulo e sentido em torno de um ponto O. Esse ponto O é chamado de centro de rotação. Aqui o nosso centro de rotação e está aqui a letrinha O. O giro pode ocorrer no sentido horário, para a direita, ou seja, no mesmo sentido que o relógio anda, né? Sentido horário, ok? Ponteiro do relógio. Ou no sentido anti-horário, que está aqui, para a esquerda, ok? Então aqui nós temos um exemplo que eu tenho uma figura aqui A e tenho uma figura B. Observe que a figura B ela foi obtida a partir da figura A. Ok? Elas são semelhantes. Então, nós tivemos aqui um giro, uma rotação de 210 graus. Então essa figura fez um giro aqui de 210 graus e ficou aqui construindo a figura B. Ok? Tudo isso no sentido horário. Já nesse outro caso aqui, nós temos a figura C e a figura D. E observe que a figura D ela foi obtida a partir da figura C. Só que nesse caso houve uma simetria de rotação de 90 graus. Vocês lembram, quando nós estudamos sobre ângulos, esse símbolo aqui indica um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então essa figura C, ela rotacionou, ela girou
nesse sentido, a partir de um ângulo de 90 graus. E nesse caso, no sentido anti-horário. Ok? Então isso é uma ideia de simetria de rotação.